Glória a Deus. Estou aqui acompanhando, no meu celular aqui. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Eu sei que tem muitos irmãos da igreja, conseguiu conectar, estão acompanhando. Talvez tenha alguém aí hoje, que alguém mandou para você o link e você está assistindo pela primeira vez, ou está na igreja pela primeira vez, mesmo que seja pela internet. Quero agradecer a sua vida e que o Senhor abençoe tremendamente, continue te abençoando em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo no nosso canal, não só aqui na igreja, mas no nosso canal. Que você seja realmente abençoado e possa nos seguir até o fim. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração que está aí na sua casa. Se você puder acompanhar conosco, Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Jesus estava dizendo isso. Em verdade lhes digo que esses que fazem isso para se aparecer, faz jejum para se aparecer, eles já receberam a sua recompensa. Não tem galardão, não tem recompensa para esse tipo de jejum. Versículo 16 diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 17: mas vocês, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto. Versículo 18: a fim de não parecer aos outros que vocês estão jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê você em secreto, lhe dará a recompensa. Amém. Nós como igreja, nós estamos fazendo um jejum de 40 dias. Passamos para toda a liderança, para todos os membros da igreja. E nós estamos vendo um movimento mundial de oração, adoração e também de jejum na nossa nação, no nosso Brasil, talvez até no mundo. Mas o Senhor compartilhou no meu coração que muitos talvez fazem jejum, mas não sabem o propósito e fazem de maneira errada. Eu acredito que se você fizer o jejum de maneira errada, é como se não tivesse feito nada. Então eu quero começar a compartilhar com você com uma pergunta: a Bíblia ordena que façamos jejum? Existe uma ordem na Bíblia para que nós possamos jejuar? Não. No tempo da graça nós não vemos essa ordem. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 6, Jesus com uma expectativa, e ele espera que a sua igreja, o seu povo, jejue. Mas não há uma ordem. No Velho Testamento havia um dia específico, que era chamado dia da expiação, ou dia do jejum. Então Levítico 23, 27, nós vamos otimizar o tempo, nós não vamos ler muitos versículos aqui, vou citar vários deles, você vai anotando aí na sua casa. Esse é o desafio, você anotar, meditar, e assim que terminar, você orar com a sua família, você aplicar no seu coração essas palavras. Mas em Levítico 23, 27, fala exatamente do dia da expiação. Era uma ordem para o povo judeu, para os hebreus. E aí mais para frente ficou conhecido como o dia do jejum. Em Jeremias 36, versículo 6, o profeta Jeremias chama esse dia da expiação o dia do jejum. E também é citado agora na nova aliança, em Atos capítulo 27, versículo 9, o apóstolo Paulo lembra desse dia como o dia do jejum. Então nós podemos observar na Bíblia, que por mais que não seja uma ordem para nós podemos ver em toda a Bíblia, que muitas pessoas jejuaram. Profetas, sacerdotes, reis, cidades inteiras, o povo, os apóstolos da igreja primitiva, que nós vamos citar aqui no decorrer dessa palavra. Mas o principal, o próprio Jesus, ele fez jejum. Agora, o que é jejum e o que não é jejum?
Então vamos começar por aquilo que não é jejum. Jejum bíblico. Eu falo sobre o jejum bíblico. O jejum bíblico não é greve de fome. Não é apenas abster de alimento ou de algo para chamar a atenção de alguém ou por uma causa justa. Nós podemos até analisar algumas pessoas, né, e a gente viu esse dia até preso, fazendo greve de fome, ou pessoas fazendo greve de fome para chamar a atenção de alguém, ou de uma classe de pessoas, ou de instituições. Isso não é jejum bíblico. Jejum bíblico não é dieta. É comum a gente escutar alguns crentes falando: olha, eu fiz jejum e emagreci. Jejum não é para emagrecer. Pode ser que você emagreça, mas não é dieta. Jejum bíblico não é um jejum intermitente, por mais que, né, as pessoas estudiosas dizem que é importante fazer algum jejum intermitente, ficar alguns períodos sem alimento, isso é bom para as nossas células, mas jejum bíblico não é isso. Nunca foi. Não é para mostrar ser espiritual como os fariseus faziam. Pelo menos 2 vezes por semana os fariseus jejuavam. Mas jejum bíblico não é isso. Jejum, como eu disse, não é uma ordem que Jesus deu para a igreja. Jesus não deixou como um mandamento no tempo da graça, na nova aliança, para que os crentes jejuassem. Mas preste atenção. Mas há uma expectativa ardente no coração de Jesus, para que eu e você pudéssemos jejuar, para que os seus discípulos jejuassem. Ele espera isso, como um pai que muitas vezes não obriga o filho a determinada atitude, mas ele espera que o filho faça determinadas coisas para agradar o coração do pai. Eu vejo o jejum no tempo da graça dessa forma. Há uma expectativa muito grande no coração de Jesus para que os seus filhos, para que o seu povo, para que a sua igreja jejuasse. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não ama mais quem faz jejum. Deus não é mais bondoso, mais misericordioso, longânimo para aqueles que fazem jejum. Não, eu não acredito nisso. Mas com toda certeza é o que eu acredito em todo o meu coração. Mas aqueles que fazem jejum agrada muito, mas muito o coração de Jesus. Jejum aumenta a nossa sensibilidade à presença do Espírito Santo. O jejum bíblico vai fazer que eu e você estejamos mais fáceis, mais vulneráveis, mais sensíveis, mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. Por isso é importante jejuar. Por mais que não seja uma ordem clara de Jesus para você e nem para mim, mas Ele espera que nós possamos jejuar. E há um benefício onde o jejum, ele vai mortificar a nossa carne, vai afligir a nossa alma, para que a vontade de Deus, o Espírito Santo, fale mais alto em nós. Esse é o objetivo do jejum. Como eu disse, o jejum não tornará Deus mais amoroso, bondoso ou misericordioso para conosco, mas ajudará, sem sombra de dúvida, a romper com as barreiras da nossa carne e com as limitações da nossa alma. Eu creio nisso. Outra coisa que você precisa entender: o jejum revela quem é prioridade. Irmão, se há uma necessidade básica nossa, é de comida. Eu confesso que não é fácil jejuar. Não é fácil você às vezes escutar do Espírito Santo falar: abra mão daquilo que você gosta, por um determinado período de tempo. O que significa isso? O que o Espírito Santo está nos desafiando? A mostrar quem é a prioridade na nossa vida, se sou eu ou se é a vontade de Deus. Nós temos pregado uma sequência de palavras, onde o verdadeiro cristianismo é a morte do eu, aonde nós englobamos o nós, a presença de Deus, a vontade de Deus se estabelece, não a nossa. E o jejum fala exatamente disso, da morte do eu, da vontade da carne, para que o nome de Deus seja glorificado e nós sejamos mais suscetíveis, mais sensíveis ao Espírito Santo e à sua vontade. Anote aí: jejum é um banquete com a presença de Deus, e não a abstinência apenas de alimento. Eu vou repetir: jejum é um banquete com a presença de Deus, e não apenas a abstinência de alimento.
Outra coisa que é importante, em Mateus capítulo 6, versículo 18, que nós lemos agora há pouco. Coloque na tela, fazendo favor. Mateus capítulo 6, versículo 18. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, que está em secreto. Você não precisa mostrar para os outros que você está jejuando. Eu não estou falando que você precisa esconder, mas não precisa mostrar. E o seu Pai que te vê em secreto, que você está jejuando, Ele lhe recompensará. Ei, glória a Deus. A recompensa para quem jejua não é uma ordem, não é uma ordenança para a igreja, mas há uma expectativa no coração de Jesus para que você jejue. E mais, Ele vai te recompensar se você não fez jejum de maneira errada, é lógico. Em Lucas capítulo 5, vamos ler junto, versículo 33 a 35, diz assim o texto: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas e o seu Jesus? Os fariseus aqui querendo enquadrar Jesus, falando: olha, nós fazemos, os discípulos de João Batista fazem, e os seus discípulos? Por que eles não fazem jejum? Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Preste atenção. Preste atenção, você que está aí na sua casa. Aqui, os fariseus começaram a enquadrar Jesus sobre o jejum, falando que os discípulos de João Batista jejuavam, que os fariseus jejuavam, e estava falando: e os seus discípulos? Jesus não jejua. Vamos entender o que Jesus disse: olha, enquanto o noivo estiver presente, ou seja, enquanto Jesus estiver ali com eles, não era momento de jejuar. Mas chegaria um dia que o noivo seria tirado, Jesus morreria naquela cruz para nos salvar, ressuscitado ao terceiro dia, e depois foi junto ao Pai. A partir desse dia, Jesus está dizendo: eu espero que vocês jejuem, é nesse tempo que vocês vão jejuar. Então o jejum é bênção na nossa vida, é uma expectativa do coração de Jesus para a sua igreja. Jejum não é um mandamento, mas agrada e muito o coração de Deus. Jejum é um tempo de consagração. Quando você lê lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel foi levado cativo junto com alguns jovens da sua idade, alguns moços, e ele ia comer das iguarias do rei. E aqueles que entendem a palavra do Senhor sabem que o rei comia comidas sacrificadas a ídolos, a outros deuses. E Daniel naquele momento pediu para aquele que estava cuidando da sua vida, aquele que era responsável dele, diz: olha, eu não quero me contaminar, eu quero consagrar o meu Deus, eu quero não comer das iguarias do rei, eu quero ficar só com legumes. E houve uma preocupação com aquele que era comandante dele, para que talvez a saúde dele seria prejudicada, e ele diz: não, faça um teste, porque quando nós fazemos jejum em consagração ao nosso Deus, nós somos sustentados pela palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 é o suficiente. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Eu vou repetir: Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E naquele tempo Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Se Jesus era o Filho de Deus, jejuou, por que você fala que não é para jejuar? Talvez alguns estudiosos, teólogos, falam: mas as epístolas da carta de Paulo, a maioria não falam, nem as cartas no Novo Testamento não falam sobre jejum. Não é porque eles não falam que Deus não tem a expectativa que você jejue. Jejum é sacrificar algo prazeroso, presta atenção.
E algumas frases que você precisa anotar, guardar no seu coração. Jejum é sacrificar algo prazeroso por algo maravilhoso, que é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo aí na sua casa? Na Bíblia, jejum bíblico é a abstenção de comida por motivos espirituais e não motivos pessoais. Jejuar errado para mim é a mesma coisa do que não jejuar. O jejum bíblico sempre será por um motivo espiritual e nunca por um motivo simplesmente pessoal. Jejum é expressar o nosso amor e o valor que Jesus tem para nós. Quando eu jejuo, eu mostro quem tem mais valor na minha vida, se é a minha carne, o meu desejo, a minha vontade, ou é a presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Jejum não é o meio de comover a Deus, para que Ele atenda aos desejos pessoais e egoístas seus. Preste atenção, meu irmão. Jejum não é o meio de chamar a atenção de Deus, comover o coração de Deus. Jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. Jejum não muda Deus. Deus continua sendo amoroso, bondoso, misericordioso, longânimo, benigno. Deus continua sendo o mesmo quando você faz jejum. O que muda é algo em nós, que nós somos mais sensíveis à vontade e à presença do Espírito Santo. Jejum é adoração. Vai anotando aí, meu irmão, você que está na sua casa. Jejum é adoração. Em Lucas capítulo 2, coloca para mim, fazendo um favor, versículo 36, 37 e 38. Havia uma mulher chamada Ana, uma profetisa. Vamos ler. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos, preste atenção, uma mulher, uma profetisa chamada Ana, de 84 anos, idosa. Talvez eu e você falem, uma mulher dessa não precisa jejuar. A mulher já idosa, para que jejuar? Vai dar hipoglicemia, vai dar problema na sua saúde. Mas ela adorava a Deus com oração e jejum. Repete comigo, jejum é adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vou esperar você repetir na sua casa. Jejum é adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda o texto continua agora, era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e oração. Eu vou repetir, adorava noite e dia, com jejuns e orações. Mas, versículo 38, chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Jejum é uma verdadeira devoção. Jejum nos dá a direção de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 1 e 2, diz que os profetas e os mestres da igreja primitiva jejuavam para ter a direção de Deus, e depois que eles jejuaram, o Espírito Santo deu a direção e disse: separai para mim agora Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho chamado. Por isso que eu disse que jejum, ele torna a gente mais sensível à voz do Espírito. A igreja primitiva jejuava, os apóstolos, os profetas, os mestres jejuavam. Jejum aumentam a potência da nossa fé. Como assim, pastor? A fé não é uma só? Sim, mas o jejum aumenta a nossa potência de fé, nos leva a um nível maior de fé. Não porque paramos de comer, mas porque, eu vou repetir, estamos sensíveis à voz e à essência e ao poder do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 9, você conhece a Bíblia? Havia um jovem possesso, e os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele rapaz, e não conseguiram, até que o pai chamou Jesus para que expulsasse, e Jesus então expulsou aquele demônio. E aí passou todo aquele momento,
Os discípulos de Jesus, a sós, chega aí, Jesus, vamos bater um papo. Me explica uma coisa, Jesus, por que nós tentamos expulsar esse demônio e ele não saiu, e você foi lá e expulsou eles? Aí em Marcos capítulo 9, versículo 29, está a resposta de Jesus. Jesus respondeu a eles: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. A Nova Almeida é essa NA, né? Pode colocar outra versão se você tiver. Na minha diz jejum e oração. A NVI, ok, obrigado. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí você pode estar perguntando, mas Jesus falou que enquanto Jesus estivesse com ele, os discípulos não eram para jejuar. Talvez os discípulos entrou em parafuso. Não, preste atenção, esse é o ensino para nós, a igreja. Jesus estava querendo te ensinar e a mim. Então isso não significa que quando aparecer um demônio para você expulsar, naquele dia você tem que estar em jejum. Não era isso que Jesus estava dizendo. Mas nós devemos ter uma prática de jejum. É isso que nós fazemos como igreja, como liderança nessa casa. Nós temos um compromisso de jejuar pelo menos uma vez por semana, para termos uma vida de jejum e oração. Quando aparecer uma situação, nós possamos estar cheios de unção e do poder de Deus, ser mais sensível à voz do Espírito, ao poder do Espírito Santo, para usarmos a autoridade que há no nome de Jesus. Então, por esses motivos, você vê que como o jejum é importante. Mas agora, quero te mostrar no tempo que nós estamos vivendo, que nos momentos de crise, o povo de Deus jejuava. Não vai dar tempo da gente ler os textos, mas você anote aí na sua casa, depois você faça um estudo desses textos. Em Esther capítulo 4, versículos de 9 a 17. Você sabe que Esther está na frente de Esdras e Neemias, mas, segundo os teólogos, a gente estuda aquele que já estudaram. Então eles dizem que Esther deveria estar antes do livro de Esdras e Neemias. Há pelo menos 30 anos antes, foi essa história de Esther. E Esther, diante de um decreto de morte do rei Xerxes ou do rei Assuero, depende da versão da sua Bíblia, que quer dizer a mesma coisa, apenas é um título, Assuero. Naquele momento houve um decreto real do rei, que declarava que, ele decretou que todos os judeus morreriam dentro da sua nação, forjado por um inimigo chamado Amã. Naquele momento Mordecai, primo de Esther, pede para ela algo, fala assim: você precisa ir até o rei, falar com ele, porque não pense que você é a rainha, que você não vai ser exposta à morte, ou isso não vai te atingir, ou os teus familiares, porque você também é judia. Mas ela falou: como eu posso chegar à presença do rei? Porque ninguém chega à presença do rei sem ser chamado por ele. Todos que chegam à presença do rei sem ser chamado, sem o cetro ser apontado para ele, morreria. Mas aí Mordecai disse: quem sabe não foi só por esse motivo que você está aí, Esther, que Deus te colocou nessa posição de rainha. Porque todos sabem que Vasti foi deportada, e ela foi aquela que Deus colocou ela naquele lugar. E eu creio que foi para esse tempo, para ser um instrumento de salvação para todo o povo judeu. E naquele momento, ela tomou coragem e mandou um recado para o seu primo Mordecai, e disse: olha, conclame um jejum de 3 dias. Momento de crise, um momento onde havia um decreto de morte estabelecido contra ela e contra todo o povo judeu. Uma crise sendo instalada, muito maior do que o coronavírus. Era um decreto de morte estabelecido, um decreto real. Mas naquele momento eles decidiram jejuar. 3 dias, falou: você fala para o povo, e eu e as minhas servas aqui vamos jejuar 3 dias. Depois de nós humilharmos diante de Deus, clamarmos ao Deus, o único que pode nos salvar. Abrindo parênteses, o único que pode dar jeito nessa pandemia, nessa epidemia, esse Covid-19,
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante orarmos, por isso é importante jejuarmos. Por isso estamos jejuando para um grande avivamento no nosso Brasil. Por isso nós como igreja estamos jejuando. Mas não basta jejuar, tem que jejuar da maneira certa. Momento de crise. Crise econômica já está afetando os nossos irmãos da igreja. Aqueles que são autônomos. Alguns já estão desesperados. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, Ele vai te sustentar nesse tempo de crise no Brasil. Em nome de Jesus. Creia nele, se consagra a ele, jejue, em nome de Jesus. E então, depois desses 3 dias, ela colocou vestes reais e foi até a câmara do rei. E o rei estendeu o cetro de justiça, não porque ela era boazinha, mas porque há um propósito de Deus quando o povo se humilha diante da sua poderosa mão. Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, porque no tempo oportuno Deus os exaltará. E o final da história vocês conhecem. Aquele que fez a forca para Mordecai e fez o rei fazer um decreto de morte para os judeus, ele morreu na sua própria forca. E o povo judeu não só foi liberto da morte, não só foi salvo, mas como foi promovido naquele reinado. Aleluia! Os judeus ficam melhor do que era antes. Quantos podem crer que nós vamos sair melhor dessa crise do que nós estamos antes, em nome de Jesus? Receba essa palavra em nome de Jesus. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Diante dos desafios da construção, da reconstrução do templo. Coloca para mim, fazendo favor, na tela, 21 a 23. Esdras convoca o povo para um jejum, para pedir bênção de Deus diante dessa jornada que ele tinha proposto no seu coração, para que Deus defendesse eles no caminho para Jerusalém. Olha só o texto. Então, ali junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Até o 23. Porque tive vergonha de pedir ao rei do exército e cavaleiros para os defenderem do inimigo no caminho. Presta atenção aqui. O rei tinha dado tesouros, tinha dado ouros, riquezas para todo esse povo voltar para a sua cidade, reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas Esdras ficou com vergonha de pedir para o rei, porque o rei já estava dando tantas coisas para eles, como povo. Ele não pediu proteção, ele não pediu cavaleiros, não pediu um exército para defender. Então, imagine você, presta atenção, você que está na sua casa. Esdras saiu com um povo, com algumas pessoas, carregados de ouro. Imagina você transportando muito dinheiro no meio de um caminho. Poderia vir os inimigos. E naquele momento Esdras, é esse o contexto que eu estou lendo para você. Esdras diz: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para os defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão. Esdras tinha falado, talvez ele tinha falado, não precisa, o Senhor já deu muito para nós, já deu dinheiro, já deu riquezas para nós construirmos lá o templo. E nós falamos que a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Versículo 23, assim, presta atenção, ele já tinha falado que Deus ia abençoar a jornada dele, que Deus ia proteger no caminho com aquele monte de riqueza. Mas agora ele para com o povo, diante do rio Ahava, e fala assim: vamos jejuar. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu, aleluia. Deus vai atender o nosso clamor no Brasil, Deus vai atender o clamor da igreja na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, em nome de Jesus. Eu creio de todo o meu coração, e políticos que estão usando essa crise para desestabilizar o governo, nós como igreja do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus, toda armação contra a nossa nação, em nome de Jesus. Neemias capítulo 1 versículo 4, coloca para mim. Neemias recebeu o seu irmão, que veio de Jerusalém, e perguntou para ele, como é que estão os nossos irmãos, o nosso povo lá em Jerusalém? Aí houve um relato do irmão dizendo, olha, eles estão em miséria, os muros estão destruídos, eles estão sofrendo afronta, estão sofrendo demais o nosso povo. Talvez, se eu não me engano, é de 10 a 12 anos
entre Esdras e Neemias. Quando Esdras foi com Zorobabel reconstruir o templo, reconstruir a cidade, e agora Neemias ficou sabendo que eles estavam em apuros, que aqueles que tinham voltado, aqueles que tinham ficado, aqueles que tinham voltado do exílio, estavam em grande miséria e grande desprezo, com os muros derribados, e com as suas portas da cidade queimadas. Preste atenção. Então Neemias chorou. Repete comigo aí na sua casa, fala assim: Neemias chorou. Isso é cristianismo. Não se importava com ele, porque ele era copeiro do rei, ele vivia comendo do bom e do melhor, mas ele viu o povo dele sofrendo, ele chorou. Mas ele não apenas chorou, lamentou por alguns dias, mas não apenas lamentou, mas ele jejuou e orou diante do Deus dos céus, e falou: o que eu posso fazer? Eis-me aqui, Deus. Você conhece a história? Ele achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus o abençoou. Ele recebeu cartas do rei para reconstruir os muros da cidade. E foi o que ele fez, e a sua jornada foi abençoada pelo Senhor. Mesmo que teve Sambalat, Tobias, mesmo que teve gente querendo ir contra, mas quando Deus determina, quando Deus age, ninguém pode impedir. Jejuou. Joel capítulo 2, versículo 12. O livro de Joel ensina sobre o poder das orações e do jejum do povo de Deus. Uma época, quando Joel profetizou, era uma grande dificuldade da história de Israel. As profecias que Joel fez depois que a terra de Judá foi afligida por uma grave seca, fome e uma praga de gafanhotos. Diz assim o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Eu vou repetir, Deus está dizendo: convertam-se a mim, povo do Brasil, do estado de São Paulo, de Fernandópolis, da igreja do Senhor Jesus, converta-se a mim de todo o coração, com jejuns, choro e com pranto. Vocês conhecem Joel, profetizou sobre a segunda vinda do Senhor. Em especial, ele profetizou em Joel capítulo 2, 28 e 29, depois desses dias, depois que a gente se quebrantar, Deus ia derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E isso aconteceu em Atos capítulo 2 do Pentecostes. Glória a Deus. Jejum. Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10. Nós não vamos ler. Vocês conhecem a história. A cidade de Nínive chegou a um nível de imoralidade diante de Deus. E Deus disse: eu vou destruir a cidade. Mas Deus falou para Jonas ir lá pregar para essa cidade. Como eu falei na célula dessa semana, quem é da igreja acompanhou. Deus é bom, Deus é maravilhoso, amoroso, mas Ele é justo e severo. Mas Deus nunca vai aplicar um castigo sem antes te avisar, bem antes, muitas vezes. E aqui em Nínive, Deus queria dar uma oportunidade para aquela cidade pecadora. E falou: Jonas, vai lá, você conhece a história. Jonas tomou o sentido contrário, e Deus deu mais uma chance para Jonas no vento do peixe. Ele se arrependeu e por isso falou: então eu vou te jogar lá de novo, para dar mais oportunidade. Jonas, vai lá e prega para a cidade de Nínive. E foi o que aconteceu. Coloca para mim que é interessante esse texto. Jonas capítulo 3, acho que do versículo 5, vamos ver. Já estou terminando, amém, irmãos? Escutei aí de casa você falando: oh, como é bom, aleluia. Tem certeza que você fez aí na sua casa. Quem não é membro da igreja não está entendendo nada, mas está valendo. Jonas capítulo 3, de 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando Nínive escutou Jonas pregando: se arrependa que Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir a cidade. Toda a cidade se arrependeu. Toda a cidade se voltou a Deus. E essa notícia chegou ao rei. Chegou até o rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Quero abrir um parênteses aqui. Quando eu estava hoje à tarde preparando essa palavra, Deus queimou no meu coração
que o nosso presidente, que as autoridades do nosso Brasil possam também se arrepender e fazer um jejum diante do Senhor, que Deus vai afastar essa praga do nosso Brasil. Eu creio de todo o meu coração, porque o rei de Nínive não conhecia Deus. Que o prefeito, que as autoridades da nossa cidade se rendam ao Senhor. As medidas que estão fazendo na nossa cidade, os decretos para a gente ficar em casa, isolamento social, nós estamos fazendo como igreja. A igreja está vazia, mas ei, deixa eu falar uma coisa: existe algo melhor a ser feito, é se render ao Senhor, fazer um jejum e clamar pelo socorro de Deus. É Ele que abençoa a nossa cidade. Profetizo que o Senhor Jesus é o Senhor de Fernandópolis, em nome de Jesus. Eu profetizo isso. Ainda no texto: e o rei mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por um decreto. Está tendo vários decretos no estado de São Paulo, no Brasil, em Fernandópolis. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Decretos. E o rei fez um decreto. Um decreto. E dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, nem bois, nem ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão, é jejum, é clamor, fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Sabe, irmãos, o Brasil tem brincado com Deus. Carnaval, fazendo piada e graça com o nome de Deus. Portas do Fundo fazendo graça com Deus. Passeatas liberais, pegando coisas sagradas de algumas denominações e fazendo coisas horríveis. Há muito tempo no Brasil se tiraram Deus da escola, das repartições públicas, mas isso está mudando. Hoje há cultos no governo, há Deus nas escolas. Deus está sendo exaltado no nosso Brasil. Então chegou a conta, nós vamos pagar, Senhor. Sim, mas nós estamos recorrendo ao Senhor em jejum e em oração. Perdoa o pecado do Brasil, perdoa o pecado da igreja, perdoa o pecado da omissão, sara a nossa terra em nome de Jesus. Aí o versículo 9, olha o rei dizendo: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não venhamos a morrer ou pereçamos. Até o 10. Deus viu o que fizeram, preste atenção, Deus viu o que fizeram. O que eles fizeram? Jejum e clamor. Eu vou repetir: jejum e clamor. Como se converteram do seu mau caminho, conversão. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Não é que Deus se arrepende, Ele falou agora, Ele mudou de ideia. Não. Deus tem um fraco, um coração contrito e quebrantado. Se quebrantaram diante de jejum e oração e clamor, e Deus perdoou aquela cidade. Jejum. Para mim terminar, infelizmente, muitos cristãos jejuam com motivação errada. Jejua para o casamento deles, jejua para as finanças deles, jejua para os negócios deles. Se você reparou, esse jejum aqui nada tinha a ver com eles, tinha a ver com nós, com o povo, com a cidade, com os irmãos, com a vontade de Deus. Jejum não é para você, meu irmão. Jejum é para nós, é para o Brasil, é para a vontade de Deus, é para a direção de Deus, é para a graça de Deus. Não adianta você jejuar com motivação egoísta, com vaidade, com desejo de satisfação pessoal, desejo de poder, desejo de ser visto pelas pessoas como fariseus. Os fariseus jejuavam, sim, jejuavam, mas para se aparecer. E Jesus falou: você não tem recompensa nenhuma. As pessoas já viram vocês jejuando, já tiveram a sua recompensa. Fazer jejum para benefícios próprios é falsa religião. Eu vou repetir: jejuar para benefícios próprios é falsa religião, é farisaísmo. Nós estamos em jejum de 40 dias. Você
Talvez não chegou isso até você, esse aviso da tua célula. Ou você que está nos assistindo, eu te convido. Essa é a minha expectativa nessa mensagem. Tocar no seu coração, não eu, mas que o Espírito Santo toque no seu coração. Por mais que Deus não exija, por mais que não é uma ordem de Jesus para você, mas há uma expectativa no coração de Jesus para que você jejue pelo nosso Brasil, que você jejue pela nossa cidade, que você jejue pela nossa igreja, porque obras maiores nós vamos fazer nesse ano. Por mais que estamos impedidos de estar presencialmente todos aqui, mas eu creio em obras maiores, chegando pela internet, aonde chegar esse sinal, obras maiores, nós vamos ver acontecendo. Porque não estamos jejuando para nós, não estamos jejuando para ser uma igreja apenas, mas para que o reino de Deus seja propagado nessa cidade. Eu quero ler um último texto, Isaías 58, versículos de 3 a 14, mas talvez não vamos ler todos não, só o começo. Isaías 58, 3 em diante diz assim, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? O povo, naquele tempo de jejum, começou a falar e reclamar de Deus: por que nós estamos jejuando, se tu nem notas? Como muitos crentes falam: eu estou jejuando, só estou passando fome, eu não vejo melhora nenhuma. Você vai saber por que o teu jejum não tem poder nenhum. Vai estar aqui a resposta, a Bíblia vai te responder. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Eles falando para Deus. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Eu vou repetir. Esse jejum não agrada a Deus, é melhor que não fizesse. Não tem efeito nenhum. Deus está falando para eles: sabe por que vocês não estão vendo nada que está sendo feito através do jejum de vocês, ou sendo respondido? Acontece que vocês, quando fazem jejum, só cuidam dos seus negócios próprios, ou seus próprios interesses, e oprimem os seus trabalhadores. Vamos seguindo mais alguns versículos. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Misericórdia, Senhor. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Jejum egoísta, Deus não escuta. É só passar fome e vontade. Seria este o jejum que escolhi? Deus está dizendo. Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um jugo, estenda debaixo de si pano de cinza, ou melhor, pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Se arrependa, meu irmão. Eu sei dizer isso para muitos que estão nos assistindo. Quantas vezes você já fez jejum para você? Responda aí na sua casa. Jejuando para a sua família, para os seus negócios, só para você. E você fala assim: não estou vendo resultado nenhum. Deixa eu te explicar. Eu não estou falando que você não possa colocar sua vida diante de Deus, mas jejum, essa arma não é para isso. O jejum é por algo espiritual, é para a vontade de Deus, é para abençoar outros, uma nação, um povo, uma igreja, com propósito espiritual, e não propósito egoísta. Quantos estão entendendo? Diz amém aí na sua casa. Aleluia. Será, versículo 6, será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça. O que adianta fazer jejum se você é injusto, meu irmão? Que desfaçam as ataduras da servidão, fazendo as pessoas de escravos, usando as pessoas. Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Eu sei que nós não vivemos um tempo de escravidão hoje, mas talvez você tenha funcionários, talvez você tenha pessoas ao seu lado que você tem oprimido, e está jejuando e não está resolvendo nada, porque o jejum não é para isso. O jejum é para te fazer uma pessoa melhor, mais sensível ao Espírito Santo, para você olhar para o próximo, abençoar o próximo, ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Tá bom, até o versículo 6. É forte a tentação de pensar que praticando o jejum, Deus fica obrigado a fazer aquilo que desejamos. Eu tenho uma frase comigo. Muitos crentes estão jejuando, tendo restrição de alimento, deixando de comer, para que Deus possa comer na sua mão. Você está redondamente enganado. E tem muitos que deixam de comer, fazem jejum, como se Deus viesse comer na sua mão, porque você fez jejum. Você está enganado, meu irmão. Jejum não muda Deus.
Jejum é para mudar você. Quantos estão entendendo? Então eu vou repetir, é forte a tentação de pensar que praticando o jejum, Deus vai ficar obrigado a fazer aquilo que desejamos. Quero chamar o Ministério Louvor, sobe aqui para a gente terminar, já estou terminando. Para a gente ser mais rápido, né? Para que você não distraia aí na sua casa. Eu vou repetir, é forte a tentação de pensar que praticando o jejum, Deus fica obrigado a fazer aquilo que você deseja. Muitos acham que o jejum é o meio de manipular a Deus. Eu sei que você não faz isso consciente, mas irmãos, quantas vezes inconscientemente você está querendo manipular Deus porque você faz jejum? Como se fosse colocar Deus na parede. Deixa eu te falar, isso não existe. Primeiro que Deus nunca vai ficar na parede, nunca Deus vai ser manipulado por você, mas você age dessa forma, achando que você fez jejum, agora Deus é obrigado a responder tudo o que você quer, ou resolver os teus problemas. É preciso entender que o propósito do jejum é Deus. Que o propósito do jejum é reconhecer que Ele é Senhor da sua vida e da minha vida. O propósito do jejum é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é interceder pela causa de Deus e não a nossa. Jejuar é priorizar Deus na minha vida. Essa é a prioridade do jejum. Esse é o jejum bíblico, colocar Deus e a sua vontade acima de tudo e de todos. Se o jejum que fazemos não é para Deus, o centro não é Deus, não é a vontade de Deus, então esse jejum é um fracasso. Desejos egoístas jamais devem tomar lugar de Deus e da sua vontade no centro do nosso jejum. Quero concluir dizendo, o jejum, o ficar sem comer, não tem poder em si só. Mas ele, como eu disse no começo, ele potencializa a nossa fé. Por quê, pastor? Porque a gente fica mais sensível a Deus. No jejum a gente escuta, né? A gente tira um tempo de consagração e a gente ouve mais a Deus, porque nós estamos decididos a consagrar aquele tempo de oração a Ele. Nos fortalece o Espírito, porque naquele momento nós estamos dizendo para a nossa carne, ei, pode roncar o estômago, mas eu quero dizer uma coisa, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Jejum é para isso. Jejum potencializa a nossa fé, nos torna mais sensível ao poder do Espírito. Se você quer fazer obras maiores nesse ano, não é apenas um slogan, mas que você possa jejuar para ser usado, para abençoar vidas, para fazer obras maiores nessa cidade. Mas para isso será necessário uma disciplina de jejum. Faça como nós. Entre nesse jejum de 40 dias. Se você não quer fazer os 40, começa hoje, fala com o seu líder de célula. Ou você que está nos ouvindo, não faz parte da nossa igreja, comece hoje o jejum. Se pula uma semana, 15 dias, 20, não tem problema. Mas dessa forma, para a vontade de Deus, pelo Brasil, pela igreja, pelo povo de Deus. O mundo precisa da intercessão e o jejum do povo de Deus. O Brasil precisa da nossa intercessão, do nosso jejum, da nossa consagração, da nossa palavra profética no Brasil. Essa praga não vai assolar o Brasil. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Então eu termino dizendo, a intenção dessa mensagem é levar você à consciência, pelo Espírito Santo, a praticar, a ter uma vida de jejum e crescer na intimidade e na sensibilidade do Espírito e consequentemente tendo o poder de Deus para fazer obras maiores em nome de Jesus. Amém. Quero que você feche seus olhos na sua casa, em todos nós vamos adorar, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Eu não sei se você tem essa condição de ficar em pé aí na sua casa, ou lugar que você está assistindo. Se você já está em pé, glória a Deus, mas eu queria que você ficasse nesse momento de consagração. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Se quiser vir aqui para a gente estar junto aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Tu me dás a direção. Tua palavra me conforta. Seguro estou em Tuas mãos. Eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso de Ti.
que me auxilia. Eu estou correndo para ti, para o teu amor leal, amor incondicional. Em teus braços eu descanso, dependente de ti. Do teu amor leal, amor incondicional. Em teus braços eu descanso, dependente de ti. Queria te convidar, se você puder aí na sua casa se ajoelhar, nós aqui nesse lugar nos ajoelhássemos diante do Senhor e declarássemos a nossa dependência dele nesse momento. Nós estamos em consagração, jejum e oração. Outros estarão entrando, entendendo essa convocação nessa noite. Mas nós nos humilhamos diante do teu altar, Senhor. Pedimos o teu perdão e declaramos que nós dependemos do Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Tu me dás a direção. Tua palavra me conforta. Seguro estou em tuas mãos. Eu preciso de ti, Senhor, como eu preciso de ti. Como um pai que me auxilia, eu estou correndo para ti, para o teu amor leal, amor incondicional. Em teus braços eu descanso, dependente de ti. Do teu amor leal, amor incondicional. Em teus braços eu descanso, dependente de ti. Aleluia. Dependemos de ti, Senhor. Nós aplaudimos ao Senhor, aplaudimos ao Senhor. Aplauda o Senhor aí na sua casa, aplauda, aplauda, aplauda. Somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso jejuamos, por isso oramos, por isso intercedemos, por isso cremos, por isso confiamos. Nós dependemos de ti, eu dependo de ti. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Brasil. Mas pode sair alguma coisa boa de Fernandópolis? Pode. O senhor pode escutar uma oração de Fernandópolis, uma cidade pequena dele? Pode. Nós oramos pelo nosso Brasil, repreendemos esse mal sobre o nosso Brasil. Pessoas, situações e políticos que estão aproveitando desse momento para assolar o nosso Brasil. Como igreja do Senhor, nós batalhamos e vamos contra isso em nome de Jesus. Que caia por terra, em nome de Jesus. Abençoe nosso estado, tire esse espírito maligno do estado de São Paulo, em nome de Jesus. Abençoe nossa cidade, abençoe Fernandópolis, em nome de Jesus. Como igreja plantada aqui nessa cidade, nós abençoamos a nossa cidade. Eu abençoo o teu povo, aqueles que estão aqui trabalhando, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão em casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que a graça e o poder de Deus e a sebe, a proteção de Deus esteja sobre você e teus familiares. Que essa praga não chegue até a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E você que está enfrentando uma gripe agora, seja ela qual for, ou até mesmo esse vírus, eu declaro, seja curado agora, em nome de Jesus. Receba pela fé a tua cura, o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com você que
está na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.